Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Se Segura, o podcast que fala sobre empreendedorismo, carreira, gestão, marketing, negócios. E hoje nós temos aqui uma ilustre presença da Fernanda Solon. Ela é gerente comercial da Mongeral, sucursal Brasília. É uma honra tê-la conosco aqui, Fernanda. World changer, history maker. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fico muito honrado. Você veio de Brasília só para nos atender, então estou muito feliz aqui. Nós temos já uma parceria de longa data com a Mongeral, né? E eu, assim, extremamente satisfeito com o atendimento de vocês. E hoje é um episódio muito diferente. Normalmente, né, as pessoas até perguntam: você tem um podcast, você tem uma corretora, mas raramente você fala do seu produto. Uhum. Raramente você fala de seguros, né? Por quê? A ideia é o seguinte: como é que eu vou falar de seguro de vida, né, para uma pessoa, para um profissional liberal, para um autônomo, para um empreendedor, se ele não está com a gestão financeira dele bem, se o negócio dele não está prosperando ainda, se a saúde dele não está boa, se a saúde mental dele também não está em dia. Então, ele tem várias preocupações e a última coisa que ele vai querer ouvir é falar sobre seguro de vida. Então, o objetivo nosso aqui é dar esse suporte para que as pessoas possam tratar melhor da sua saúde, cuidar da saúde mental, cuidar dos seus negócios, que possam prosperar. E aí sim a gente elevar a consciência sobre a necessidade do seguro de vida. Mas de tantas pessoas falarem, nos perguntarem, então resolvemos fazer um episódio específico sobre o seguro de vida. Muito bom. E ninguém melhor do que você para nos ajudar com esse episódio aqui. Antes, né, eu sempre gosto de ouvir um pouco a história das pessoas. Só vou fazer mais um parêntese aqui. Eu acho que eu te contei essa história há uns 20 anos atrás, né? Eu tô entregando aqui minha idade, um pouquinho mais. Eu cheguei a fazer um processo seletivo para trabalhar na Mongeral aqui em Goiânia. É mesmo? É verdade. Caramba. E passei, foi aprovado o processo seletivo, fiz o treinamento, acho que era uma semana de treinamento antes de começar a trabalhar. Falei, não, esse negócio é muito difícil vender seguro de vida. É mais fácil vender sino para igreja que seguro de vida. Adorei. Eu acabei não ficando lá, fui trabalhar com vendas em outra área. Mas para mim foi importante o seguinte: despertou a minha consciência. Tanto é que logo que eu fui contratado, eu tinha aquela história de abrir conta para poder receber o salário, né? O gerente do banco foi lá, me empurrou um seguro. Mas ele não empurrou o seguro porque eu já estava convencido. Eu ainda não conhecia muito bem, né, como é que funcionava, mas a partir dali nunca mais eu deixei de fazer seguro. Então, a minha história com a história da Mongeral, ela não é de hoje, não, ela é antiga. Eu gostei dos dois temas que você falou. Pois é, agora eu quero ouvir a sua história. Como é que você começou a trabalhar com seguro? Já pensou em vender seguro sino para igreja? Já começou lá com o seguro? Como é que foi? Eu comecei vendendo sino para igreja. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, eu estou extremamente honrada. Eu tenho acompanhado aí o podcast de vocês, tá muito bacana, assim, com conteúdos extraordinários. Pessoal, vale a pena, siga lá, compartilhe, acompanhe, porque tá muito show, tá muito bacana. Então, quando vocês, né, Yara me convidou, você me chamou, eu fiquei muito feliz e muito contente, principalmente que a gente tem essa parceria. Mas vamos lá, da minha história. Fernanda Solon Lopes, de Brito, olha o Brito aí, tem falado maridal, né? Eu atuo nesse mercado há mais de 15 anos. Meu primeiro estágio foi numa administradora de plano de saúde e eu nunca mais saí do segmento. Tentei ser relações públicas de uma empresa, fiquei 4 meses, fui chamada de volta para a empresa onde eu saí e depois disso, nunca mais. Então, assim, o meu berço ali, na entrada sobre o seguro, foi para o plano de saúde e odontológico, nas administradoras de plano de saúde. E perdurei ali por muito tempo ali. Porque na época eu entrei na Suporte e depois fui para Aliança, para Afinidade, depois para Aliança e fiquei muito tempo lá. Dentro da Aliança e nessa administradora, eu passei por vários setores. Então, eu passei pelo setor da parte comercial, atendimento ao corretor, capacitação dos corretores, fazendo visitas com os corretores ali para prospectar novos clientes, para fazer palestras, apresentações, esclarecimentos sobre o produto. E também fiz um pós-venda, né? Que aí é o pós, quando você finaliza ali o processo de venda, implanta. Talvez a parte mais importante Mais do processo, importante, né? Mais importante. Ali, nossa, dá para fazer um podcast do pós, assim, sabe? Verdade. E posterior a isso,
Eu fui para a parte atuarial, olha que interessante. Você chegou a fazer o curso de atuária? Eu não fiz, mas eu fui chamada também na época, eu não entendi, mas o meu grande mestre, assim, eu tenho uma honra de falar que eu admiro demais, é o Marcelo Falcão. Ele é um cara extraordinário, hoje está lá em São Paulo, super bem sucedido, gente fina pra caramba, e me abriu a mente para fazer análise de mercado. Entendimento de mercado, ver ali o perfil demográfico daquela região, para adaptar um produto para aquela região. Então, também entrei com esse conhecimento também de mercado. Então, me deu uma bagagem muito bacana. Só que, quando eu estava já com o meu 9º ano de empresa, eu engravidei, e meu filho nasceu com uma patologia, uma tetralogia de Fallot, uma má formação no coração. O Luiz Fernando, né? Eu amo meus filhos. Filho, te amo. Ricardo, Luiz. E o marido. Tá vendo, né? Não fala do marido, não, pra você ver. Aí, isso foi muito impactante, assim, foi um momento muito difícil, um dos momentos, e não foram só esses, mas foi um momento muito complicado para nossa família. E ele não podia chorar, não podia adoecer. Então, eu resolvi sair da empresa, né? Fiquei muito triste, porque eram 9 anos, né? Então, eu fiquei 2 anos parada. Quando ele fez a cirurgia, passou pelo processo, melhorou, né? Graças a Ele Deus. fez cirurgia com quantos anos? Ele fez a cirurgia com 1 ano. Mesmo. Foi muito... Eu demorei, sabia, contar essa história para as pessoas sobre o meu filho, porque eu não conseguia, eu chorava. A gente conversa há tanto tempo, a gente se conhece tanto tempo, eu não sabia dessa história. Sabendo agora. Era uma dor tão grande relembrar aquilo que eu vivenciei. Fiquei muito tempo internado com ele na UTI. Então, assim, eu fechava isso numa caixinha e deixei ali, porque senão eu não iria conseguir. Foi muito triste ver ele sofrer. Sabe aquela coisa da mãe fala assim, poxa, por que não é comigo? Essa sensação, verdade, sabe? Então o nosso desejo é esse, né? Transmitir, pegar. Não, quero sentir isso aqui, mas eu não quero que meu filho sinta. Né? É isso. Foi muito difícil. Quando ele melhorou e fez ali, se recuperou da cirurgia, eu fui convidada para voltar ao mercado de trabalho com uma corretora. Até tenho a agradecer muito, porque eu fiquei 2 anos parada, a gente fica meio assim, né? Sabe andar de bicicleta, mas aí você vai meio que capotando. Né? Mas não esquece nunca. Né? Não esquece, mas você fica ali. Então, a Confier, muito obrigada, assim, por esse olhar para mim, por olhar profissional e me auxiliar a voltar para o mercado de trabalho. Isso foi muito importante. Então, só aproveito a oportunidade de agradecer. E logo em seguida, eu fui convidada pela Seguros Unimed. E aí, lá na Seguros Unimed, eu fiquei por 4 anos. Só que a Seguros Unimed é uma seguradora que ela trabalha com vários produtos, né? Então, ela tem seguro de vida, que todo mundo, né, que normalmente as pessoas não conhecem isso, né? Verdade, Desconhecem a história. Mais o plano de saúde. Tem o plano de saúde, mas ela é oh, meu Deus, como é que é o termo? Ela trabalha com... eu esqueci o termo que eu queria falar, mas ela trabalha com vários produtos. E eu fiquei... E olha que interessante. Eu sabia, eu tinha uma base do seguro saúde, né? O plano de saúde odontológico. Quando eu entrei lá, falou assim, você não vai trabalhar com isso. Você vai trabalhar com vida, previdência, ramos elementares, que vem responsabilidade civil e patrimonial. Eu falei, mas eu não sei, mas você vai. Eu falei, show de bola, é comigo mesmo. E aí fui aprendendo, entendendo, me adaptando, que é muito difícil. Aí eu tive essa dor na barriga que você falou aí. Cara, como jeito, né? Faz? Como faz? E, além disso, como fomenta os profissionais do mercado a comercializar esse produto. Porque é difícil na ponta comercializar, mas é difícil também a seguradora, né? Na época que não tinha tanta aderência, né? O seguro de vida, você atuar com o seguro de vida. De quantos anos isso? Foi lá em 2016, mais ou menos assim, eu acho. Começou a trabalhar criança também. Não podia naquela época, com 12 anos de idade começar a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Então, eu comecei um pouquinho mais cedo. É verdade. É mesmo? Comecei com 14. Meu Deus, só muita coisa já. Caramba, caramba. Então, depois eu fiquei muito... Só um minutinho. Eu fiquei muito tempo na Seguros Unimed, fui convidada para trabalhar na MAG. E eu me senti extremamente honrada. Aí entra a minha história com a MAG, história de amor, assim, sabe? De paixão.
Quando eu estava na seguradora, né, a empresa anterior, eu fazia análise de mercado, porque eu tinha isso na minha bagagem e eu entendia quem eram os E é meus... um diferencial competitivo isso, né? Você tem uma É. visão mais holística do negócio, que você tem uma visão parcelada, né? Você tem que entender, porque cada seguradora tem o seu ponto positivo e tem aquele ponto que ela não trabalha, não A é nem negativo. vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Ela não atua, ela não quer Toda trabalhar com seguradora isso. não, acho que todo negócio, tem isso, toda né? empresa tem isso, né? Tem Aquilo que é o isso. ponto forte dela, aquilo que não é, que ela precisa melhorar, né? Isso. Aí qual é o erro acho que de alguns profissionais e algumas instituições? Olhar o ponto ali daquela empresa positiva e tentar chegar àquilo, sendo que o papel da empresa não é aquele, não é o segmento. O que você vai olhar? O que eu sou de melhor? Então eu vou trabalhar com aquele segmento que mais, né? Eu tenho É questão do expertise, né? foco, né? É o Não adianta você foco. querer melhorar o que é ruim, se você lá, você já é bom, você pode ser o melhor, É isso, né? é isso. Tem que ser estratégico. Mas voltando, eu sempre tive um olhar da Mão Geral como uma empresa extraordinária para se trabalhar produtos. Eu ficava encantada com o papel da MAG. E quando eu fui convidada, eu me senti extremamente honrada. E fui convidada por um cara extraordinário. Assim, eu sou fã de carteirinha dele, tá? É o Alan. Muito obrigada pelo esse Alan, grande convite. abraço, cara. Você tá me devendo a visita aqui em Goiânia, no escritório. Vem aqui visitar a gente. Muito Paga o bem. almoço, pode vir. O Alan tem história bonita também, né? Tenho. Ele tem história muito bacana com o Já tá seguro. convidado para um episódio, viu, Alan? Pode vir. É legal demais. Ele contou a história dele, assim, e foi de se emocionar, assim, de se arrepiar. verdade. Muito bacana. Então, eu fui para a MAG e eu estou na MAG há 1 ano e praticamente 1 ano e 9 meses, sendo bem exata, né? E estou muito feliz, me estiquei como profissional, porque é uma empresa que gera isso, né, no profissional. E o legal de tudo, até falando agora da MAG, entrando um pouquinho no mundo MAG, né? A MAG, ela é uma seguradora que ela tem 188 anos de mercado. Eu não É sei muita se é coisa. verdade, mas eu já ouvi isso. Ah. Ela é o segundo CNPJ do Brasil. Sim, É isso ela é mesmo? o É verdade, segundo é? CNPJ do mesmo? Brasil. Isso mesmo. Ela foi a Interessante. pioneira da O primeiro é o Previdência. Banco do Brasil, o primeiro É, CNPJ. O segundo é o da segundo é a MAG. MAG. Que legal, bacana, hein? E a MAG já foi constatado pelo governo federal que a MAG ela foi pioneira no Previdência É complementar. Aham. Ela auxiliou ali. Será que conhece do negócio? Oh! Será? Então, ela tem uma história, assim, é uma empresa com muita história e auxiliou, assim, a compor ali essa parte de seguro de vida e previdência do Brasil. Ela auxiliou também esse crescimento, estruturar né? isso no Pensar Brasil. isso no Aham. Brasil, né? Não tem Então, dúvida. então, ela é muito forte, ela tem uma importância ali para o brasileiro e um carinho pelo brasileiro também, que dê certo, quer que aquilo ali, a roda financeira e a proteção dê certo, né? É uma base muito forte da MAG. E o legal, assim, também em relação à MAG, que a MAG, ela, em 2009, ela fez ali, juntou com a Aegon, é uma seguradora. Até isso eu te falar isso. Você está falando MAG, não é mão geral. Por que MAG, Ó, né? Explica um pouquinho. eu acabei não a diferença. expliquei, né? Porque ela é conhecida por mão geral Aegon. Em 2009 entrou ali a Aegon, que a Aegon ela é uma ela era mão geral, desculpa, e depois foi mão geral a Aegon e depois passou a ser MAG, né, para facilitar, né? É o famoso rebranding, né? Isso. Refazer o nome, refazer a marca. Para facilitar, né? porque estava enorme, para poder botar em material, né, Mas de engraçado, marketing. até hoje, apesar de ter uma mudança já há algum tempo, até hoje é mão geral, para as pessoas mão geral. Tanto que a gente fala MAG e mão geral, né? Eu que estou ali há pouco tempo, eu vou mais no MAG, mas aí acaba sendo mão geral, né? A gente fala mão geral, não tem que falar mais, não conheço. Não conheço. Mão geral, conhece sim. É. E aí, a MAG em 2009 fez esse trabalho com a Aegon. A Aegon é uma seguradora absurda, ela está em mais de 20 países, ela é holandesa, né? Sim. Então, ela trouxe a expertise também, investiu, né, no crescimento da MAG aqui no Brasil e foi com que ela começasse a ter um crescente maior para os demais públicos, porque a MAG lá até 2004, 2005, ela tinha um foco para o servidor público, né? Em gestão de fundo de previdência, né? Então, ela tinha... Por isso que às vezes as pessoas falam, você conhece a MAG? Nichada, né? Ela era muito nichada. E aí, abril de 2005, teve o olhar e depois o impulsionamento financeiro com a parceria ali da Aegon.
E hoje é a MAG, né? A MAG, poxa, para você ter uma ideia, a MAG, ela tá dentre, ela é a segunda ou terceira seguradora que tem ali o maior desenvolvimento no Brasil, Crescimento. no crescimento do Brasil. E a MAG, ela tá, para você ver, ela entrou ali em 2004, com relação ao público em si, teve um crescente em relação aos produtos de seguro e de previdência, e hoje, dentro do benchmark de mercado, ela está entre as 3 melhores, assim, né? Então, é muito importante isso dentro da construção da companhia. E a MAG hoje, para você ter uma ideia, ela está mais ou menos com uns 6 milhões, né, de seguro, de beneficiários, de segurados, já tem, De vidas, de né? vidas seguradas. Tem ali 2 bilhões ali de capital, de prêmios, né, arrecadados. Tem 775 milhões de benefícios pagos ali. Também, estou falando todos os números aqui, né? Fora isso, também tem, além de todos esses números, esse crescimento, né? Teve um crescimento em um período de 10 anos, a gente teve um crescimento de 17%. A mesma pandemia. 10 anos a gente pega o período de pandemia, tá? Verdade. E teve um crescimento. Vamos falar um pouquinho depois De desse pandemia, aí período aí da pandemia aí, desse crescimento aí também. E, além disso, também tem selos de qualidade ali. A gente teve premiações, a gente está entre as 50 melhores empresas para se trabalhar, né? Então, tem esses reconhecimentos ao longo da nossa história é muito importante para dar força, para as pessoas entenderem que aquela seguradora que está ali fazendo toda a proteção financeira, né? E ali um planejamento financeiro, é uma seguradora de grande porte, Uma né? das coisas que eu acho mais bacanas, assim, acompanhando, falando aqui de perto, né? Eu trabalho com todas as seguradoras, as grandes seguradoras, não só com a MAG. Sou muito bem atendido por todas, né? Tem que ser justo. Mas uma das coisas que eu acho bacana, é diferente, é justamente relacionada a vocês que estão lá dentro, né? A gente vê que lá vocês não são números, vocês não são apenas um código lá de funcionário. A gente vê que vocês são valorizados, são prestigiados. A gente pensa o seguinte: se eles valorizam as pessoas que estão lá dentro, é claro que vão fazer o mesmo com quem está de fora, quem está chegando, né? Então, assim, eu enxergo como excelente, um grande diferencial competitivo. E eu queria pegar esse gancho aqui, você falando do crescimento do seguro, vamos falar um pouco sobre a cultura do seguro de vida no Brasil, né? Existem uma série de paradigmas, de modelos mentais, as pessoas, a gente vai fazer seguro, fala, não, eu faço seguro de vida para quê? Eu não preciso, eu tenho amigos, né, que falam assim, não, para que eu vou fazer seguro? Deixar para os outros e tal. Aí você vai explicar o que é o seguro, quais são os benefícios, né, fazer todo o processo de conscientização. Mas a gente vê o seguinte, é uma cultura muito fechada ainda. A gente tem percebido um crescimento do seguro de vida no Brasil, principalmente nos últimos anos. Aí a gente pode até falar um pouquinho de pandemia, se influenciou, não influenciou. Mas fala um pouquinho da sua percepção sobre essa cultura no nosso país. O brasileiro ele não tem a cultura, né, de ter um planejamento financeiro, antes de tudo. Não é nem a parte do seguro. Ele não tem uma cultura do planejamento financeiro. O brasileiro ele é muito paternalista. Ele sempre se sentiu seguro em relação ao INSS. Então, as gerações passadas, eles não tinham uma preocupação do planejar futuro, porque ele fala, não, mas o INSS vai me sustentar, vai ficar confortável para mim. Porque, de fato, o governo vai me garantir. E, de fato, na conta, ele conseguia, né, como se fala, ele se aposentar tendo 100% ali do valor que ele tinha, né, da renda dele. Só que isso mudou, né? A gente não tem nem como não mudar. E a gente percebe o seguinte, cada vez mais, né, o funil vai apertando, né? Então, eu, particularmente, desde quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, nunca pensei em aposentar, nunca pensei em depender de INSS. Porque eu já sabia o seguinte, essa conta não vai fechar, não tem jeito. Mas é aquilo, né? E esse olhar não são de todas as pessoas. Quando teve a reforma da Previdência, você viu a crise que foi ali. Faz a reforma, não tem reforma. Houveram Fernando Henrique Cardoso para cá, salvo engano, fizeram as 8 reformas da Previdência Social. E sempre muito doído. Claro que isso, para as pessoas ali que têm uma necessidade, né, iminente, é doído, mas tem que fazer.
a conta não fecha. Não fecha. A MAG tem o Instituto de Longevidade, até entrando em algumas dos grupos ali da MAG, ela faz o estudo da expectativa de vida, da longevidade do brasileiro, né? Eu falo que a MAG, ela sabe mais do Brasil do que, né? O IBGE tem 80 e tantos, né? A MAG tem 188, né? Então, a gente conhece muito o brasileiro. Estuda muito mais tempo do assunto, né, brasileiro. Então, e está tendo um aumento ali da população com maior idade, né? E tendo uma redução dos jovens. Então, os jovens hoje fazem o quê? Eles pagam, contribuem para o INSS para aquelas pessoas que estão hoje aposentadas. Tem outro detalhe, deixa eu aproveitar esse gancho que eu não esqueço, né? Além da redução, né, do número de jovens, a inversão da pirâmide. A inversão da pirâmide, isso. A questão do recolhimento mesmo, né? As pessoas hoje também não estão recolhendo mais para o INSS, porque o cara, assim, um autônomo, né, tem que ir lá pegar a guiazinha, imprimir, pagar. Ninguém está fazendo isso mais também. Né? Teve um aumento, né, dos pequenos empreendedores, então, ele acaba pelo meio, ele acaba, né? Mas é o seguinte, o que ele vai receber do INSS? Não vai. Né? Mas então, olha o tanto de mudança que teve no Brasil. Mas a cultura permanece, ela está enraizada, não adianta. Então, quando eu vou falar em relação à parte de planejamento financeiro e reservar algo para o futuro e proteger todo esse planejamento, as pessoas têm dificuldade do entender sobre isso. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem mais ou menos 17% dos brasileiros assegurados que têm seguro de vida. A gente faz muito pouco. É muito pouco. Ele nem chega dentro do PIB assim do Brasil, chega a 3%, não chega nem a mexer em relação, não é nada. Já diferente dos grandes países, que aí tem China, a Índia, Estados Unidos, né? Que já completamente, aí já tem 35%, tudo seguro, tudo lá é seguro, 35% da parte de seguro de vida, assim, então tem um olhar diferenciado em relação a isso, porque cultura. Mas, em meio a tudo que aconteceu, claro, primeiro, a reforma da Previdência foi uma notícia dada na mídia sobre a importância do planejamento. Então, vários jornais falaram assim, está tendo reforma da Previdência, mas quem for se aposentar não vai se aposentar com 100%. Então, tome cuidado, olhe, observe, contrate ali um seguro, né? Busque um consultor, converse com alguém para poder fazer o seu planejamento. Então, isso também é um ponto que auxiliou na mudança de cultura do brasileiro. Despertar, acho que não vamos falar que foi um pouco tarde, mas demorado, né, esse despertar. Tem mais ou menos uns 10 anos ali, que você tem um bebê, né? Um bebê. E, além disso, aí veio, assim, a pandemia foi muito doído para todas as pessoas, foi uma dor do mundo inteiro, mas a gente tem que pegar o lado bom, né, das situações. E isso foi um ponto positivo. As pessoas começaram a entender que o imprevisto está batendo na porta. O imprevisto, ele está aí, ele pode acontecer, não, ele está propício a acontecer, ele vai acontecer. Então, várias pessoas que ficaram desestruturadas financeiramente, famílias que foram destruídas porque não tinham parte financeira e aí com isso teve que um filho ir para a tia, outro filho ir para... Então, assim, isso é muito pesado. E outras pessoas que tiveram, assim, um planejamento prévio conseguiram ter uma restituição do seguro e se reerguer. Né? Então, esse olhar da população para esse cenário fez com que as pessoas começassem a buscar o seguro de vida. Tanto que, na pandemia, as seguradoras tiveram crescentes, eles cresceram financeiramente. As pessoas buscaram isso, né? Aquela história do brasileiro, né? Só colocar a tranca, sediado, na hora que o bandido invadiu, né? Infelizmente, assim, longe de mim aqui... falar qualquer coisa sobre pandemia. Acho que é o evento mais trágico que essa geração poderia vivenciar. Ninguém imaginava um negócio desse, parar o mundo inteiro, né? Quantas pessoas morreram. E, infelizmente, isso teve que acontecer, infelizmente, né? Isso aconteceu, infelizmente, na verdade. E as pessoas só despertaram por causa disso. Eu conheço pessoas, assim, tava voando, o cara tava trabalhando, tava tudo bem, tudo certo no ovo, e morreu. E aí a família do cara. Ninguém falou, ninguém esperava que o cara com 40 anos de idade fosse morrer, ué. Não tinha nem onde ser enterrado, não tinha jazigo, não tinha nada, não tinha seguro, não tinha nada. Aí aquela história, né? Junta todo mundo para fazer uma cota, para pagar o enterro da pessoa, junta os amigos, junta a família para poder ajudar a esposa e os filhos durante um tempo. E triste,
né? É muito triste isso, né? Aí a gente fala, olha, a gente tem que, ninguém quer, né? Todo mundo pensa positivo, Uhum. todo mundo vibra positivo, ninguém quer que isso aconteça, mas você não pode ficar vulnerável a essas intempéries da vida, né? A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada, Isso é né? verdade. Tá vulnerável o tempo todo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas como você falou, né? O ponto positivo, a pandemia esticou ali não só a parte do planejamento, mas tecnologia, algumas mudanças culturais em decorrência, né, da pandemia. Acho que a população evoluiu ali e algo que deveria evoluir em uma década Forma da evoluiu ali medicina, rapidamente, é 2 verdade, é anos, né? verdade. Então, teve isso. E agora, voltando ainda à parte de crença limitante do seguro de vida, ainda tem o olhar do banco, né? O banco, ele não tem, ele, claro, foi importante o banco falar sobre o seguro de vida. Ali auxiliou vários brasileiros que não tinham a cultura de ter o seguro de vida, mas contrataram ali pelo banco. O gerente falou assim, contrata esse aqui Tem gente e que teve tal. sorte por causa disso, Teve né? O sorte, cara falou, nossa, ainda bem que eu não vou tinha, falar mal, porque eu acho que não tem que falar mal. Quando eu falo de cumpriu o seguro, papel você dele, cumpre o né? papel dele. Mas não tem a expertise, não tem o olhar, né, consultivo, não identifica ali o perfil do cliente e, de fato, adapta a cobertura para aquela, né, aquela constituição familiar. Então, mas ele foi positivo. Só que aí, olha o que interessante, que também gerou uma crença limitante. As pessoas começaram a olhar o seguro de vida com o entendimento da seguinte forma: eu tenho seguro de vida para conseguir ali um benefício. Aí era uma dor. A contrapartida, né, do Então, o banco, é seguro era uma verdade. dor. Então, não era algo positivo. O benefício recebido, óbvio, mas Isso no momento da acontece contratação. até hoje, né? O gerente do banco vai lá, ele impor, não, faz o seguro aqui e tal, porque aí você consegue aumentar seu score aqui dentro. Não tem nada disso, ele não é obrigado, tem Não, amarrar, tem nada mas disso. acontece, né? Então, também é outro ponto que as pessoas têm esse olhar ruim ali Você acaba para isso. associando, né? É. Sendo empurrado. E outra coisa também é a falta do conhecimento em relação ao produto e ao benefício que ele te dá. Tem várias pessoas que não têm o olhar para o seguro porque eles não conhecem. E o próprio consultor, o próprio corretor também demorou um tempo para ele se especializar e entender nesse segmento. O olhar do comercial teve um crescente absurdo, porque antigamente era vender por vender. Vender para poder bater uma meta, atingir um objetivo e ponto. E não era ruim, era a época, né? Depois teve uma mudança absurda, que é o consultivo. O corretor, a pessoa que trabalha na área comercial, ele não queria ser somente um cara que vendia um item. Tirador de pedido. Tirador de pedido, não. Ele quer... Nem funciona mais isso, né? Em alguns segmentos, dependendo ali, mas em sua não, grande né? maioria, em sua grande maioria, não. O consultivo, ele não é mais ali um cara que vende o produto, ele é um especialista. Ele sabe qual é o papel dele? De conselheiro. Verdade. Né? Ele se torna um conselheiro. Igual é o papel do advogado, do contador. Ele não é especialista naquela área. Tem que ser da sua confiança. Né? Da sua confiança. Então, o consultor também, o corretor também. E, além disso, houve um aumento de capacitação desse grupo, né? Começou a se falar mais sobre o tema. Então, precisaram de pessoas dentro dessa profissão com mais conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai te oferecer. De repente, você já foi atendido por um consultor que você, não, de forma alguma, você consegue perder a venda ali. Não vai entrar um outro corretor e tirar a venda do cara, porque ele deu um olhar bem mais pontual para aquele cara, fez com que o cara entendesse o porquê daquela contratação. Então... Aí é o que a gente fala, né? Ele despertou a consciência da pessoa, né? Efetivamente, que é o mais difícil, né? A gente fala da cultura nossa é essa, né? A pessoa não entende que ela necessita do seguro, né? Porque ninguém acorda querendo seguro, vamos combinar. Isso todo dia. Já viu alguém acordar, nossa, que vontade de fazer um seguro de vida? Ninguém faz isso, Ninguém tem. E é um produto extremamente difícil. Mas eu acho maravilhoso. De vender, que eu falo. O propósito nosso com seguro de vida, eu acho maravilhoso. Mas para a pessoa que comercializa esse produto, eu falo que ele é difícil para o consultor. Por quê? Ele não tem que só explicar o produto. O morte é isso, invalidez é isso. Não. Ele tem que conscientizar
ali o seu cliente para um planejamento financeiro, para ele poder ter uma reserva dentro da receita que ele tem, ele reservar uma parte para proteção, reservar outra parte ali para um planejamento futuro que entra a previdência e, claro, em outros os sonhos, aí dentro do planejamento financeiro ali, que vários especialistas falam de uma forma bem bacana. Então, olha as etapas que esse profissional tem que passar até finalizar com a apresentação do produto, né? Então, por isso que eu falo, ele é difícil para comercialização, mas para o beneficiário, para o segurado ali, para o titular, para quem contrata, é importantíssimo, né? Como eu falei, né, no início, lá atrás, quando eu fiz o processo seletivo e tal, eu realmente eu não entendia né, bem o produto, como é que era. Despertou em mim a necessidade e a conscientização naquele momento para fazer para mim. Uhum. Mas naquele momento eu não estava preparado. Hoje eu enxergo como um propósito realmente, né? Assim, porque é maravilhoso você trabalhar com algo que as pessoas precisam. Uhum. Né? E esse despertar da consciência, ele é muito gostoso, apesar de ser muito difícil. Uhum. Realmente não é fácil, ninguém acorda pensando e Não. tal. E é demorado também, né? E só pontuando em relação aos bancos, a gente adora quando a gente pega alguém, vai conversar com alguém que já tem o seguro do banco. Uhum. Maravilhoso. Por quê? Porque o cara do banco não faz o que a gente faz. É. Não senta, não explica, não fala quais são as coberturas, quais são os benefícios, as características. Uhum. Tem empurrou ali, pronto, bateu a meta do gerente lá, tá ótimo. E o cara tá pagando, tá nem sabendo. Uhum. E tá pagando caro muitas vezes. Né? Isso. Então a gente vai falar, vem cá, podemos melhorar isso aqui, aumentar suas coberturas, pagar um valor de prêmio adequado, né, real, justo, de acordo com a sua necessidade. Então, Isso. adoro, faça, né? Você que tem seguro com o banco, nos procure. Vamos conversar. Temos muita a conversar. E você falou sobre planejamento financeiro. Nós tivemos um episódio, aliás, nosso primeiro episódio aqui, né? Pessoal da Blue 3, forte abraço mais uma vez aí, obrigado pela participação também. E eles falaram justamente isso, né? Faz parte do tripé do planejamento financeiro, né? Você tem que ter seus investimentos ali, mas o seguro é um dos suportes que tem. Porque é o seguinte, não adianta você ter um investimento lá, você está aplicando na bolsa, comprando ações, mas se acontecer alguma coisa, e aí? Você vai desfazer, vai vender tudo, né? Você tem uma reserva financeira lá e vai ter que desfazer tudo. Não, às vezes o seguro, ele vai te garantir isso aí, sem ter que você desfazer do seu patrimônio, né? O seguro, ele entra com uma oportunidade. Então, eu falo para as pessoas ali, quando eu faço um treinamento, ou quando eu estou em parceria com o corretor atendendo, o cliente, ele tem uma oportunidade de fazer um planejamento de forma estratégica, se quando acontecer algum tipo de crise, ele não desapropriar, não perder ali bens, não perder o planejamento de lucro daquela empresa e fazer com que ele só acione a seguradora e a seguradora vai arcar com as despesas daquele momento. Pode ser um momento permanente, pode ser uma situação que seja em curto prazo. Então, olha que interessante, é uma oportunidade barata de caso aconteça algum impacto, seja pequeno ou grande, você tenha condições de se reerguer, de conseguir passar por aquele processo de forma mais assertiva possível. Porque o financeiro desequilibrado automaticamente impacta em todo o cenário, não só o cenário, ele já está impactado com o problema que está vivenciando. Verdade. Aí ele tem um impacto financeiro. Esse impacto financeiro, ele envolve a família, amigos e gerações. A gente fala que é o impacto só daquele momento? Não, ele pode gerar impactos para gerações da família. Então, o seguro de vida, eu falo, ele é uma oportunidade de você conseguir ter uma assertividade da parte financeira e não perder dinheiro, né? Então vamos começar a falar de alguns desses produtos aqui, né? Primeiro vamos começar a falar da Previdência, né? Vamos falar da Previdência privada primeiro. A gente fala muito pro empreendedor, pro profissional liberal, pro autônomo, pro PJ, né? Tem muito PJ hoje, né? Praticamente todo mundo hoje é PJ, né? Mas é a realidade. Falei isso, ó, o emprego acabou. Trabalho sempre vai existir. Agora o emprego, você esquece, não vai ter mais. Você vai ser um PJ lá, um CNPJ, vai trabalhar para a empresa e a relação é totalmente diferente. Você cuida das suas finanças, é o que a gente está falando, né? E aí entra a questão da previdência privada. E quando a gente fala de previdência privada, acho que todo mundo já ouviu falar de PGBL, VGBL. Que sopa de letrinha é essa? Qual que é a diferença? Regressivo, que é isso aí, progressivo, meu o que Deus do céu? significa isso, Jesus? Uma forma mais simples. Claro, ninguém aqui vai dar aula, ninguém vai dar uma, né, Não. uma explicação mais detalhada, mas sim de uma forma mais simples para as pessoas simplória, entenderem.
Antes de tudo, eu vou só falar uma coisa. Todo mundo pergunta, qual é o melhor? Ixi, É PGBL, VGBL, regressivo, progressivo? aí Qual é que eu vou trabalhar? depende, né? Depende muito do perfil do cliente. Primeiro, é o PGBL. O PGBL, ele é uma modalidade que a pessoa que entra, né, num fundo de previdência e a opção seja PGBL, no momento do resgate, né, que é o final ali, resgate, ou ele virar a chave como contribuição mensal, como se fosse uma previdência social, Certo. mas é a previdência complementar e virou a chave, o valor que ele vai receber vai ter um abatimento de imposto. Só que o imposto, ele é sobre o montante como um todo. Tanto o valor que você colocou ali de reserva e também o valor que teve de Do rentabilidade. rendimento. Isso, então o volume soma da reserva tudo. soma tudo e faz a parte de, né, de abatimento do imposto, É sobre tudo. legal demais, todo mundo adora pagar tributo, né? Só que aí você fala, poxa, mas por que que eu estou colocando o valor de uma reserva, uma modalidade PGBL, se vai pagar vai me cobrar um imposto de algo que já foi cobrado imposto? Vai ser retributação? Não, não quero isso. Mas calma. Qual é o interessante do PGBL? Por que que as pessoas contratam em algumas características? O PGBL é para quem faz a declaração de imposto de renda completo. Se você faz a declaração de imposto de renda completo, você opta ali pelo PGBL, porque até 12% Tem da os sua renda descontos bruta também. você pode fazer o abatimento anual. Perfeito. Então, o valor que você contribuiu todos os meses daquele ano, no mês seguinte, você vai fazer sua declaração e aquela reserva que você contribuiu, você pode utilizar para poder abater seu imposto. Então, são pessoas que têm necessidade de ter qualquer tipo de produto, enfim, Aí é para aquela história, abatimento. caso a caso. O cara tem que sentar, Né? tem que avaliar direitinho, com consultor, com Isso, especialista, consultor, né? especialista. A RAT, né? Já o VGBL, ele é para aquelas pessoas que já utilizaram os seus 12% na proposta como PGBL, e aí, no caso, querem continuar contribuindo naquele ano, mas o valor a mais. Então, ele vai contratar uma segunda proposta, ou aquela pessoa que, de fato, não tem declaração Não de faz a completa. completa, né? Não faz. E ela faz a simplificada, enfim. E, nesse caso, ela vai fazer o VGBL. Qual é a questão do VGBL? Ele não pode ser utilizado para abatimento de imposto de renda. E no momento do final da proposta, que é o resgate ou virar a chave como renda, quando ele tiver esse dinheiro no bolso, o imposto sobre isso, ele vai ser somente sobre o que rendeu. Então, esse é a diferença, tá vendo? Não é muito doído, né? Não, PGBL. É só assim, é óbvio que eu estou falando bem superficial, mas o principal é isso, né? O que as pessoas que estão contratando, o entendimento seria esse. E depois eu vou explicar algumas questões que podem impactar em problemas muito graves se você não contratar o certo. Mas eu vou explicar agora regressivo e progressivo. Pronto. Progressivo, vai ser muito difícil. É a tabela do imposto de renda. Ponto. Acabou. Explica melhor aí. Quando você escolhe regressivo e progressivo, é o imposto que vai ser aplicado. Lembra que eu falei na explicação que ao final, quando você recebe o valor daquele resgate, da renda que você está recebendo do seguro, você está tendo um imposto sobre aquilo. E quanto vai ser esse imposto? Qual o Depende da percentual? tabela. Depende da tabela, do que você escolheu. A a progressiva, que eu iniciei com ela, é a tabela do imposto de renda. Se você resgata ou recebe um valor acima, lá vai estar 6 mil, né? 6 mil, 7 mil, Hoje, eu acho que está mais ou menos assim. Aí ele vai para a alíquota de 27,5%. Então, tem um percentual de 27,5% sobre aquela aplicação. que é a alíquota máxima. Isso, que é a alíquota máxima. Então, e quando você tem... mas eu só resgatei ali rapidinho uns R$500. Aí, no caso, não tem. Vai ter uma retenção de imposto, mas vai ser um pouco mais complexo, de 15% e tal, mas depois vai ser restituído. Seria basicamente Mas o isso aí seguinte. depois o seu consultor aqui, ele vai te explicar um pouquinho melhor. Mas só para entender que ele é com o... Quanto no caso, maior o valor, maior a alíquota. maior a alíquota. É isso. E quem declara imposto de renda é o que você utiliza já na sua A declaração. lógica é exatamente a essa. mesma. Já o regressivo, ele é um pouco mais complexo, ele tem uma ótima... acho que não é ótima, ele é uma pegadinha. Pronto, eu ia falar, mas ele é uma pegadinha. Todo mundo fala, eu vou escolher regressivo, porque depois de 10 anos, é 10% apenas do valor do imposto. Quanto mais tempo você Quanto deixa mais lá, tempo você deixar a sua menor reserva, seria
menor é o meu imposto. Perfeito. Eu começo com uma faixa de 35%, vai reduzindo até chegar a 10%. Então, se eu contribuo da minha previdência pelo período de 10 anos, ele vai ter ali, É né? feito justamente para isso, para ficar é. mais tempo contribuindo. Mas olha a dificuldade do entendimento, e isso é uma pegadinha e também pode ser um tiro no pé ali para quem não entende sobre isso. O valor que eu coloco hoje, né? Daqui a 10 anos é 10%. Só que vamos considerar que daqui a 10 anos eu tenho o quê? 28, brincadeira, eu tenho 30, vou ter 48 anos. 27. Tenho 48 anos. Então, eu decidi que eu vou resgatar lá com 48. Só que o que eu coloquei com 47, aquele montante que eu coloquei na minha previdência vai sofrer um imposto de 35%. Ele é uma régua. Ele não é exatamente o tempo que eu coloquei, que eu comecei o meu seguro. Não. É quanto eu coloquei o dinheiro, a reserva, o momento que eu coloquei a reserva. E ali começa a contar. Então, é preocupante. Então, você tem que entender quanto tempo você vai, de fato, deixar. Aí entra o planejamento financeiro mesmo. Entra o planejamento. Aí entra o papel do consultor para olhar para aquele cliente e identificar o perfil. Fazer ali uma leitura. Esse dinheiro, o cliente, ele tem uma reserva financeira? Ele tem uma liquidez imediata? Ele faz o seu planejamento financeiro? Ou aquela... Ele vai continuar fazendo esses aportes, né? aí, né? Porque aquela pessoa que não tem planejamento financeiro, que iniciou com a Previdência... Foi na empolgação. E foi na empolgação, achou lindo, tá achando lindo a explicação que a gente está dando aqui. Ele entra no regressivo, só que qualquer dificuldade financeira que essa pessoa for passar na vida, ela vai resgatar a Previdência. Aí ela vai levar um sacode, porque vai aplicar 37%. 35%. Aí, 35%. Agora você imagina, aquilo que eu ia falar antes, imagina uma pessoa que não sabe, não tem entendimento, contrata um seguro, uma proposta de PGBL regressivo e resgata esse valor em menos de 2 anos. Cara, esse cara vai ficar bravo. Pois é, aí é que tá. Se o corretor não explicou direitinho, se o consultor não explicou direitinho... É importante de escolha do consultor. Aí por isso que tem que ser muito bem explicado, detalhado, desenhado, se for o caso, porque a pessoa falou, não, você tem que estar consciente dessa sua decisão, né? Quais são os riscos disso aqui? Quais são os impactos disso aqui a longo prazo, né? É isso. E a gente fala assim, mas como uma pessoa não tem discernimento, que ela não tem gestão financeira e ela se coloca nesse papel. Gente, peraí, não é assim. Por isso que tem o papel do especialista. Ele tem esse entendimento. Perfeito. Ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, ajudar, você tem esse perfil. É como se eu fosse num médico, né? E ele fosse fazer uma avaliação, tirar ali o sangue e falar assim, ó, você tá com isso, isso, isso. Ele vai identificar e vai te dar as melhores soluções. Essa comparação, essa analogia, não, mas ela cabe bem né? mesmo. Né? Ele vai te dar as melhores soluções. Então, não se culpe de não ter essa leitura, porque tem um especialista para isso, né? Esses dias conversando lá em casa com as meninas e falando isso. Olha, se pegar a população, 90% da população não sabe nada sobre investimento. Nada, zero. Uhum. Você pega aí 7% que sabe o básico. Já ouvi falar de um CDB, né, do CDI, mas também não sabe muita coisa sobre isso. Aí você pega 2% que já conhece um pouco mais. E uma parcela ínfima ali que realmente sabe fazer contas, sabe planilhar, sabe fazer projeções. Então, se você sair desses 90% que não sabe nada, já vai para os 7% que sabe alguma coisa, já é alguma vantagem, já é alguma coisa. Sim. E a partir daí você vai aumentando seu grau de conhecimento. Isso é verdade. Leitura, podcast, né? Buscar informações, são aulas. Tudo isso é muito válido. Agora, vai partir para a prática sem conversar com o especialista? Não dá. É difícil. Não dá. O especialista... Fazer uma cirurgia sem falar com o médico? Não é? Não tem como. O especialista, ele tá atento às novas, os novos entrantes, assim, do mercado. Ele tem entendimento também, né? do que vem de novo. Exatamente. Então, você, às vezes, tem um conhecimento básico ali do topo, ali do iceberg, mas tem ali todo o iceberg abaixo do mar, que você não tem que saber, porque a sua especialização é outra. Eu vou falar assim, eu sei fazer eu sei fazer uma cirurgia, eu não sei, cara, mas eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá na farmácia, compro qualquer remédio, eu faço mesmo. Não pode tomar bronca aqui do médico, esses dias eu falei um negócio dele aí.
Cadê o médico pra brigar Falei assim, comigo? né? Como bom brasileiro, ele olhou pra mim, não, como péssimo brasileiro. Péssimo Ninguém brasileiro. pode fazer isso. Tá certo. Não pode, gente, Só pelo você amor de ficar sem Deus. A dor de cabeça. Então, eu vejo. Então, a Previdência, ele tem. Eu queria só trazer um ponto legal da Previdência. Eu já ouvi muitos podcasts, muitos especialistas de gestão financeira. E eu comento muito, mas assim, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, né, e ficar gravado, mas eu converso muito nas palestras, os treinamentos que eu tenho. Não são todos, não é toda a pessoa que tem a gestão financeira. Então, quando eu falo assim, comece com a previdência, comece com o título, comece com o investimento, comece com a reserva de liquidez. Me desculpa, vamos lá. Se eu tenho uma previdência, que o fundo de previdência nada mais é do que um investimento ali, Verdade, né? Tem uma parte de renda variável, outra todo mundo parte de renda colocando dinheiro, fixa, exatamente. mas eu tenho um gestor, eu tenho uma seguradora que tem uma expertise sobre isso. E eu não tenho a cultura de me planejar, estou iniciando. Não vale a pena você buscar um consultor ali e começar a fazer uma reserva na Previdência? Eu acho isso, assim, na minha concepção, não é errado. Errado é quem não começa. Errado é quem não consegue fazer. Ali até a título de criar o hábito mesmo, né? É o hábito, Você vai ali, é o não, hábito. tem que colocar, porque assim, é uma cultura nova, então todo mês eu vou depositar lá, porque eu sei que é Isso. importante, é necessário. Aí a pessoa fala, mas eu não vou ganhar a rentabilidade. A pessoa nem conhece, nem faz gestão financeira, não faz nada. E o fundo, isso assim, aquela taxa administrativa. Eu falei, respira, calma. Aprende primeiro, né? Conhece Peraí, primeiro. vamos lá. Dentro de um planejamento financeiro, a Previdência, ele é uma alocação de longo prazo. Então, é um Aí, acho que essa é a dificuldade, né? A gente é muito imediatista. Não pode. E essa geração agora, então, pior ainda. O povo não espera nem elevador, 20 segundos, não vai pensar em 20 anos para frente. Não tem Não jeito. dá. Quer ter esse montante, né? Acelerar ali a parte de rendimento, de rentabilidade? Busque um consultor da parte da bolsa, um assessor financeiro, e você pega uma parte da sua aplicação Nós e já trabalha com indicamos uns ele. bons aqui, Aí, ó. já fizeram Né? podcast com a gente. Aí, legal. E trabalha com esse cara. Mas pense, e ele vai te falar isso, não adianta. O assessor vai falar, essa parte aqui, reserva esse montante Mas exatamente para isso, a Previdência. essa é a Eles dica. falam isso, eles têm isso também. Então, a importância é você diversificar a sua carteira. O que você tem de reserva financeira, diversifique. Porque isso é estratégico, isso é planejar. Mas, óbvio, quem vai te explicar isso é um especialista, né? Vamos aproveitar o gancho aqui. Qual que é a diferença? Porque a gente vê muito isso também, né? A gente ouve muito isso, na verdade. A gente fala de previdência privada e algumas pessoas confundem com resgatável, seguro resgatável. É igual? Não, Responda poxa, aí. esse aqui, eita aqui. briga. É a mesma coisa? Não é. Resgatável é investimento? Não é. O resgatável, para muitas pessoas, ele entrou com essa ideia de investimento, mas ele não é. Ele, de fato, é um seguro que você tem uma possibilidade de resgatar caso você não tenha mais interesse pelaquela cobertura. Manutenção do Ou seguro. pelo momento que você identificou na sua vida que, de fato, você não está mais com aquele risco eminente. E aí, em vida, você fez ali, repassou o seu patrimônio em vida, né? Transferiu para os seus familiares e tal. Então, você já se organizou ali em vida. Mas olha só, quando eu estou mais velho, aí que é necessário mesmo. Não, mas, tem um ponto. Isso a Mag eu acho sensacional. A Mag faz uma leitura de perfil da constituição da família, do comportamento ali daquela pessoa, e também identificar qual é o patrimônio dessa pessoa. Tem filhos, é casada, tem bens do seu nome, qual é a renda dessa pessoa. Com base nessa avaliação, ela oferece para o seu cliente o produto mais assertivo. Customizado, né? Customizado. Por quê? Possui pessoas que têm ali um poder aquisitivo, de fato, maior, e ele vai olhar para você e fala, cara, eu não preciso disso aí, não. A minha família já está toda certa, toda estruturada, não preciso disso. Tem como falar para ele, não, vamos lá.
consigo ainda trabalhar com esse perfil e oferecendo seguro, porque quando eu falo do seguro resgatável, é um seguro que você paga um valor para poder ter um patrimônio. Então, eu estou dizendo que você vai ter ali um patrimônio de R$500 mil, pagando 10 mil. Você quer pagar? Pensa comigo, vou te oferecer um terreno. Esse terreno aqui, ele vale 20 mil. Mas eu estou falando que esse terreno aqui, eu vou te vender por 10 e eu ainda vou parcelar em 10 vezes, sem juros para você. E se caso acontecer qualquer coisa com você, a sua família vai receber esse valor sem nenhum tipo de imposto. E não vai entrar em inventário. Você quer contratar isso? Então, quando o cara que ele tem ali um patrimônio, já tem todo estruturado, ele é empresário, ele quer ver oportunidades. Então, assim, eu estou te dando uma oportunidade. E ele tem liquidez imediata, então, ele tem uma aceleração no momento que a família mais precisa, porque ele vai receber esse montante, e aí a família vai conseguir arcar ali com as despesas de inventário, algumas, né, disposições que tem no momento da falta da pessoa, né? São os custos mais caros de inventário. Aliás, os custos judiciais de Goiás são, bem altos, historicamente, os maiores do Brasil. Então, imagina, eu escutei isso de uma pessoa, achei extraordinário. Tem muitas famílias que são bem-sucedidas, com vários patrimônios, só que é uma família fadada, de repente, ali como é que se fala? Não é o fracasso que eu quero falar. Desfazer de tudo. Não, é uma família que ela pode vir a ficar sem nenhum tipo de vulnerável. Isso, pronto, obrigada. É uma família vulnerável. A sensação dos filhos e dos netos ali, daquela pessoa que é o cabeça da família, né? o alicerce, esse é como se eu estivesse sentada numa caixa d'água e tendo sede. Eu tenho tudo aqui, eu estou sentada, eu tenho todo o meu patrimônio, mas eu não posso usufruir. Eu não tenho possibilidade de usufruir, porque eu não tenho dinheiro para poder passar isso para o meu nome. Entende? É muito comum isso, muito comum. E 90% da população ali das empresas do Brasil são empresas familiares. E 12% apenas conseguem chegar até a terceira geração. E o porquê disso? Não fazem ali como se fala, um planejamento de sucessão. Então, isso impacta a família e eles não têm essa ideia, assim, né? Quando eu vou falar assim, quando eu trabalho com um cara que ele é de alta renda ou é um empresário, eu falo, você está construindo um patrimônio. Esse patrimônio vai passar para seus filhos, para os seus netos, mas você quer que isso acabe ao longo do processo? Imagina, um dos sócios ali não gosta da esposa daquele outro sócio, mas ele falece, aí vai ter que lidar com aquela esposa. Olha a confusão, além do impacto financeiro do imposto, né? Ainda tem essa questão de briga entre o processo como um todo. Se eu estou falando que você tem uma possibilidade de planejar e evitar todo esse processo e ter liquidez imediata, sem nenhum tipo de imposto para resolver todo o problema, poxa, e rápido, não estou te dando uma solução e às vezes eu não estou te dando uma oportunidade, né? Então, engraçado, pouquíssimos empresários conhecem isso, esses produtos. Você conta nos dedos quem já ouviu falar disso. Ela fala, não vou preocupar com isso não, deixa lá pra frente, é tal da história. Não, deixa pra depois. Mas não é ele que vai resolver depois, né? Aí tudo que ele construiu é por água abaixo, vai ruir, porque ele não parou 10 minutinhos pra ouvir e entender como é que funciona. Isso mesmo. E não é só assim, mas eu não vou contratar isso aqui, porque se eu morrer, né, acabou. Deixa pros outros tomarem conta. Né? Mas você não é sócio? Se o seu sócio falecer, também. Você vai... você tem que ter essa ideia. Você quer comprar essa confusão, né? Você quer comprar essa confusão, né? Então, tem que ter um olhar. Mas, como você falou, né? Poxa, não são todos os empresários que possuem esse entendimento. Porque, de fato, a conscientização, até da forma de oferecer esse produto com esse viés, ele tem pouco tempo, assim. Ele não tem muito tempo de mercado sobre isso. Falo pouco, assim, 5, 10 anos é pouco, tá? Para um tamanho... Quase nada, né? Quase nada. Anos. Né? 180 anos. Então, em decorrência disso, que agora que está se falando bastante sobre isso, sobre o planejamento, e também algo que mudou. A gente fala tanto sobre a importância de investir, né? Previdência, a bolsa está crescendo, os investidores, a bolsa está inflada, né? De tantos investidores, está começando a crescer. E aí eu falo assim, beleza, está começando a crescer. Aí o seguro também começou a crescer. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas o seguro houve um aumento, né, da procura depois da pandemia. Eu falei isso aqui agora.
mas depois os dois setores, tá? Não é só o meu lado de seguro, não. Fala sobre o seguro, ele faz toda a sensibilização para o cliente, o investidor faz a sensibilização para o seu cliente, só que o cliente não tem. Ele não tem, mas por que ele não tem? Ele não tem planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro, ele tem pouco tempo, assim, tem muito, mas assim, entre o tamanho que, né, a amplitude que ele tem da população brasileira ter essa consciência, ele é recente, né? Mas aí é que tá, né? Nós falamos sobre isso aqui também. Foi, A pessoa realmente não tem o hábito de fazer um fluxo de caixa básico, que seja, né? Então, o que você gasta por mês? Se você perguntar, a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. Né? Quanto você gasta, por exemplo, em combustível, alimentação. As pessoas não vão saber porque não sabe planilhar. Isso. Ou não tem curiosidade de planilhar. Então, você não faz o elementar, o básico, dar um salto para fazer um investimento é muito arriscado, né? Uhum. Então, faz o dever de casa primeiro, o alicerce, a base, depois você começa a levantar parede, telhado. Isso tal. mesmo. As pessoas já querem ir pro telhado, isso é a base, então não tem jeito. Só retomando aí um pouquinho. Uhum. Então, explicando aqui, previdência privada é diferente de resgatável, viu, gente? Estão te viu? vendendo aí. E também não é investimento. Isso É mesmo, importante isso colocar mesmo. isso aí. A previdência é um valor que você... nem expliquei Falando do pontualmente, resgatável, né? não é investimento, ele é vendido como investimento. Algumas Mas pessoas não é, fazem ele é um isso, seguro, né? com Verdade. esse intuito que eu acabei de dar. Mas Mas tem só... uma turma que vende como investimento, né? mas não pode, não pode, né? Não pode. Então, assim, só reforçando, voltando aí essa explicação, a previdência é um valor que eu coloco de reserva, né? E todo o montante que eu coloco de reserva, ele tem uma rentabilidade. Então, os juros compostos, ele vai cobrir o volume como um todo. Quando eu falo do resgatável, eu pago um valor ali para a seguradora mensal e uma parte vai para a parte do risco e a outra parte vai para a provisão matemática de benefício a conceder. Essa parte de benefício a conceder que é aplicada, né, a rentabilidade. E essa rentabilidade na MAG, até puxando ali a sardinha, que de fato é muito bacana, ela é 2% ali pelo período de 10 anos aplicado e é fixo, condições Garantido, gerais, tá? né? Ao ano, 2% ao ano. Então, para você ver, 2% ao ano, olha como já é diferente da Previdência. E só dessa parte de provisão matemática de benefício a conceder. Você entende a diferença? O investimento, a previdência, o retorno financeiro ali, ele é maior. Eu consigo acompanhar O ali. risco é maior também, né? A previdência? Não, tá. investimento. Isso. No mercado financeiro. O mercado financeiro vai lá, ele tem um índice Sharpe lá, às vezes a gente oscila pra caramba, então eu não tenho condições de sustentar, eu tenho que ser um pouco mais arrojado. Você tem que ter sangue frio, né? Agora, a Previdência, não. Ele tem ali a diluição de risco, porque eu tenho renda fixa e renda variável dentro de um fundo. Tem outros que são só renda fixa. Fernando, assim, se a gente parar a pensar só do fato de você não depender de uma perícia do INSS, você não ficar lá dependendo de uma greve que acontece todo ano, ou de um processo que demora 6 meses... Acabou. Só aí você já, né, tira já todas as suas dúvidas. Se é válido ou se não é válido, né? Pronto, é verdade. Isso é Você verdade. não depende de governo. Isso é verdade. Você depende de uma empresa sólida que está lá no mercado há 180 anos, ponto. ou outras seguradoras também têm previdência privada e pronto. Né? Verdade. Cumpriu as regras direitinho, apresentou a documentação direitinho, acabou. Não tem o que discutir mais, né? Mesmo. Cumpriu o contrato, já era. É isso aí. Né? Tá resolvido. Perfeito, pronto. Bom, Acho que esclarecido, né? Perfeitamente. Mas depois a gente faz um específico para previdência privada também, a gente pode falar mais. Falando de aumento de seguro de vida, né? Nós conversamos aqui um pouco mais cedo. Pandemia acabou despertando essa consciência aí de uma forma dolorida, né? Infelizmente. E o que a gente tem visto também, a gente tem comentado aqui praticamente todos os episódios, né? Aumento de casos de infarto em jovens, de AVC, né? Doenças crônicas. E aí isso acaba impactando diretamente no aumento do seguro, né? Aí... As pessoas falam, eu sou jovem, a Yara tá aqui com... Não vou falar a idade delas, vou descobrir a mim, né? Então 18. Deixa eu pensar aí menos, ela é mais jovem. E aí, não precisa, não tem necessidade. Mas a gente está vendo o seguinte, tá aí também, aumento de doenças cardíacas. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Você tem esses dados lá, né? Depois da pandemia, a MAG ela busca muito entender o mercado, o que está acontecendo para auxiliar na sensibilização do cliente, né? Então, só para você entender, depois da pandemia, houve um aumento de 62% dos jovens do Brasil terem infarto.
62%. 62% de aumento. Isso, claro, é A gente alimentação, fala é jovem, tudo. tá na faixa dos 18 aos O jovem está de 30, né? 24 24. anos, isso, de 24 anos até ali aos seus Ah, 45 então eu anos. sou jovem. Você é jovem, Eu meu não filho, sabia você é disso. jovem. Ali, jovem que eu digo, né? Sou jovem. Dessa característica, jovem, é jovem, nós somos jovens. E teve um aumento muito agressivo por conta do estresse, 68%? alimentação, 62%. 62%. 62%. Fora isso, também tem uma matéria que saiu na Folha, ela falou que ao longo da trajetória ali, até 2050, vai ter um aumento absurdo em relação ao AVC. Tem mais ou menos uma expectativa de aumento de 47%. Então, assim, tudo isso que a gente está falando não é algo que sai da cabeça de alguém ou eu estou imaginando algo. São estudos, né? São estudos, são relatos, são pessoas fazendo uma avaliação, né, das doenças crônicas, né? O aumento das doenças Ciência, crônicas no né? Brasil. É ciências. Então, aí, quando eu falo com o cliente, no momento de sensibilização, que ele está exposto a um imprevisto, ele fala: não, mas não estou, não. Aí você, não, mas não Aí vai você acontecer conversa com o cara, não, comigo. sinto uma dorzinha aqui no peito, mas Não, normal, bobeirinha. não tô com nada, não. Não, bobeirinha. E acontece, né? Um risco que dentro do pilar ali do seguro de vida é a morte, né? Não é quando vai acontecer, Não no é caso, se, é quando, quando, né? né? Não é se acontecer, é quando vai acontecer. E quando acontecer, como você vai fazer? Você se planejou para isso? Assim, que a família se planejou para isso? Você se planejou para o impacto de perda do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família? Você entende? Óbvio, no momento que eu vou falar com o cliente, eu não vou chegar a falar nesse tom, porque a ideia principal é proteção da renda, né? Então eu olho para a renda desse cliente, eu faço um trabalho com base nessa proteção de renda. E a sensibilização que a gente faz não chega a ser tão agressivo, porque eu não preciso. Quando eu falo sobre o planejar, eu evito qualquer tipo de riscos futuros, né? Não, eu não evito, até corrigindo, eu amenizo os impactos. Mitiga, né? Eu amenizo os impactos. Então, também é outra, até o pitch de venda, você não pode falar assim, você sabe quando você estiver lá dirigindo, vai capotar 3 vezes seu carro, você vai perder uma perna e vai ficar aí manco. Ninguém, não é assim que vende, gente. Esse Calma. aí não é o consultor, esse é o terrorista. Esse é um louco, sabe? Você vai ter 300 cânceres. Não, não é isso. Eu não quero que aconteça nada com o meu cliente, eu não quero que as pessoas sofram para Pelo poder eu contrário, entender. A gente fala o seguinte, olha, a partir do momento eu que você não faz quero. o seguro de vida, você não sabe tanto de gente tem rezando pra você ficar bem. Ninguém quer que você pare de pagar o seguro de vida, ninguém quer pagar o seguro de vida, ele quer que você continue vivo. Olha aí. Então assim, nós vamos continuar rezando pra você, é muito bom, continue fazendo seguro de vida. Não é isso? Mas- Tá errado? Tem quantas pessoas tem lá na Mão Geral? Aqui na empresa, Brasil. no quantos Brasil, funcionários? 1.400 1.400 funcionários. pessoas rezando pra você todos os dias. Então pronto, fora a corretora também, né? Mas olha só, eu vou ponderar porque o seu Molina, ele fala uma coisa muito bonita, né? Ele fala assim, o seguro, eu quero pagar o seguro para a família Sim, brasileira. claro. Mas ele fala isso, olha que legal, olha o que ele fala. Ele fala assim, Aliás, eu quero... não querer, a gente não quer, porque a gente não quer que a pessoa vá. Mas não tem, Ele fala, a gente eu paga quero com pagar o satisfação seguro para a família brasileira porque eu entendo que o meu papel como, né, que construir ali a empresa da forma que está, é amenizar os impactos dos nossos clientes, evitar ali qualquer tipo de crise, aumentar ali a possibilidade de crise daquela família. E quando ela recebe o seguro, ela consegue fazer uma reestruturação familiar e o filho vai contratar o seguro também. Porque ele Perfeito. viu como É, ele é recebeu importante. aquele benefício e como foi importante para E vai divulgar também, né? Isso. Olha, foi importante. Porque aconteceu comigo, eu falo isso pra mim. Eu recebi o seguro do meu pai Uhum. e acabei custeando a escola das minhas filhas durante 1 ano. Porque Olha. assim, era um sonho do meu pai, né? Meu Que pai gostava, legal. era professor, foi dono de escola. Então foi a forma que eu tive de retribuir o que ele me Legal. ofereceu, né? Uhum. E eu falo para todo mundo, isso é importantíssimo. Só quem recebeu seguro de vida, né? Claro que se eu pudesse trocar o seguro Sim, pelo meu pai, eu tenho claro. meu pai aqui, não tem dúvida disso. Claro, com certeza. Mas foi um gesto de amor dele, É. né? E eu soube retribuir esse gesto de amor dele. Então, É assim, verdade. é maravilhoso. Muito legal, muito bacana, muito lindo. E é bonito de ver uma história assim, porque não é raro, assim, do tempo que o seu pai fez um seguro, não era algo muito padrão. De fato, foi um olhar para vocês de amor para a família, né? Foi. É. E tinha filho. É. viu? E quando, Tinha muito.
Quem contrata o seguro é quem se importa. Se importa Verdade. com ele mesmo, se importa com a família. Verdade. Então, e se não se importar, o consultor vai explicar a parte financeira, os impactos financeiros Mas que aí, só gera, um né? parênteses assim, porque às vezes assim, a pessoa importa, mas ainda acha que é caro, Uhum. né? A Yara estava fazendo atendimento ontem, né? Eu tive a oportunidade de presenciar lá, e a pessoa, não, mas é só isso, é barato demais, ué. É. Mas isso ninguém nunca me parou para explicar, né? Então Aham. acho que é caro ainda, né? O seguro de vida, dentro de uma gestão financeira, você tem uma reserva, e a gente tem uma média, mais ou menos, de reservar 5% da renda dessa pessoa. Então, ele não é um impacto. 5% da sua renda, você reservar para uma proteção e ali produtos que vão proteger tanto a sua família como você em vida, isso faz sentido. Total. E Total. não é caro, porque é 5%. Quando você faz o planejamento financeiro, quando você começa a colocar a sua renda dentro das devidas caixinhas, você vai ver que o seguro, você até esquece, entendeu? Você não Eu digo tem... o seguinte, caro é aquilo que não vale, É, né? Então, uhum, sim, você pode pagar lá, sei, R$ 10 num produto que não vale nada, é uhum. caro. Agora, se você paga R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000 que seja, em algo que tem valor, Sim, não é caro. isso é verdade. Até entrando em uma leitura em relação ao seguro em vida, né? Vou entrar Boa. nesse ponto. Quando eu falo sobre o seguro em vida, hoje nós temos um entendimento que eu recebo uma reserva e eu vou colocando ali, eu vou pagando o plano de saúde, pagando o seguro do carro, vou pagando as contas da casa, vou colocando ali, eu sou Aí que investidor, tá, o eu vou cara colocar paga o seguro dinheiro do carro e da não investidor, faz ele não seguro paga o de vida. seguro, né? O O carro é mais importante, mais né? importante. Aí ele vai colocando tudo bonitinho, lá, eu fiz um planejamento financeiro perfeito, sabe? Fiz até a Fluxo de previdência. caixa tá lá. Coloquei a previdência e tal, perfeito, maravilhoso. Só que ele esqueceu dele. Nós somos uma máquina de gerar dinheiro, ok? Então, se eu quebro essa Amém, né? máquina de gerar dinheiro, né? Se eu quebro essa máquina de gerar dinheiro, como eu vou cumprir Vai com as sair da onde? responsabilidades É, financeiras ali? Como eu vou cumprir com o meu planejamento? Então, o seguro, ele é o pilar de sustentação de todo o planejamento. perfeito. Se eu deixar de arcar com qualquer situação, vai gerar um impacto financeiro, eu vou ter que pedir ajuda para terceiros, eu vou ter que fazer um consignado no banco, viver em função de juros. Olha que confusão. Então, o seguro de vida, em vida, né, ele tem esse intuito. Nós temos uma cobertura para profissionais ali liberais, que é super importante, que é o diária por incapacidade temporária, que é o DIT, né, o famoso DIT. É, O DIT, se caso você fique afastado, não é para você ficar permanentemente inválido. Um tempo afastado, temporário, ele é né? temporário. No momento que você fica afastado, a seguradora vai identificar aquele seu atestado e vai pagar as diárias correspondentes ali, claro, respeitando uma franquia. Franquia não é franquia de carro, que você paga um valor para receber outro, não. Franquia dentro É um desse seguro pedágio é de tempo, tempo, né? Se eu tenho um atestado de 37 dias, eu vou receber da seguradora correspondente a 30 dias, porque eu tenho uma franquia de 7 ou uma franquia de 10. Então, só essa leitura. E toda vez que você der um atestado para a seguradora, ele vai fazer essa avaliação. Vai pagar ou a partir do 8º dia ou a partir do 11º dia. Dependendo da franquia escolhida. Dependendo da franquia escolhida. E isso é um seguro que ele vai renovando sempre. Todos os anos você tem 365 dias para se afastar e, no caso de Leridor, 90 dias para se afastar. E depois virou a chave, vai novamente esse mesmo tempo. Então imagina o A profissional... contagem começa de novo. Né? imagina, aquele profissional, o médico, né, normalmente o médico... Pessoal médico, advogado, O médico, você sempre odontólogo, olha assim, o médico, arquiteto, caramba, engenheiro, né? o médico é um profissional bem estabelecido financeiramente, mas, gente, o médico, ele depende exclusivamente do dia a dia dele. E o impacto de um atestado, às vezes, não é uma fatalidade. O cara que é cirurgião, ele vai lá jogar vôlei, beach tênis, tá na moda. Eu tô jogando, adoro. Jogar vôlei. Se ele pega e quebra ali, o metacarpo, quebrou. Ele não consegue fazer cirurgia e ele vai ficar afastado por um bom tempo. E como é que vai ficar a renda dele? Vai desestruturar. Vou te contar Né? uma história dessa É. aqui. Sou um amigo nosso, eu tenho um primo que pedala muito. Os caras pedalam muito mesmo. Começaram a pedalar, sei lá, tinham andado 10 quilômetros só. Chegaram num determinado ponto, tinha uma pessoa lá caída. Né? A pessoa pegou uma descidona, essa turma do pedal aí, né? Aham. Pegou uma descidona e me parece que era uma menina, era uma mulher. Não estava muito acostumado com aquele trecho.
caiu, rachou a cara. Na Caramba. hora que chegaram lá, eles disseram que não teve coragem nem de olhar. A menina tá viva, tá, Aham. beleza, né? Uhum. Tava esperando suporte e tal. Mas e aí, quanto tempo essa mulher ficou sem trabalhar? É. Né? Saiu pra pedalar. Que coisa mais É. banal? Não, vou pedalar. É Pronto. saudável. Eu É. vivo uma vida saudável, eu faço exercício, eu pedalo. Futebol eu já vi isso. Jogando bola, o cara, o pé do cara, Acidente. Tá. né, virou, né? Foi, né, em cima do corpo dele, ficou Aham. assim, quase ficou sem um pé, ficou pendurado. Então, assim, Aham. acontece, né? A gente e acha que não. Então, o médico tá lá, fala, não, eu sou médico, eu cuido de todo mundo, acontece. Mas acontece também. Acontece. Pode E- acontecer, na verdade. Né? Pode acontecer e esse é o olhar, né? Se pode acontecer, probabilidade Melhor matemática, prevenir, né? melhor eu prevenir. Então, se eu sei que aquilo ali pode acontecer, eu vou fazer um planejamento de crise, né? Tem planejamento de crise em empresas, por que que eu não Boa. faço da minha vida Bom pessoal, termo, né? gerenciamento de crise, ótimo. Então, né? Deixa eu falar de um tema polêmico aqui. Como é que tá? Eita. Hã? Estamos encaminhando para o final. Ah, eu minha falo minha muito, é produtora. bom. Produtora puxando minha orelha ali. Depois vamos colocar a produtora, vamos participar também. É bom demais por causa dali, né? Temas polêmicos aqui. Vamos colocar só, falando no último tema para a gente encerrar aqui. Não sei se você viu o caso da Nayara Azevedo, que o marido fez. Eu não sei nem se eu podia falar. Falando mentira, eu falei. Tá, O marido fez o seguro para ela aí. Pode isso? Como é que é? e isso até é um ponto de atenção, até para desmistificar alguns medos e receios ali que as pessoas têm em relação ao seguro de vida. Seguro de vida, para você contratar, você tem que assinar uma apólice, assinar uma proposta. Tanto quem paga, tanto quem ali assina, vamos dizer, eu posso fazer o seguro para terceiros. Eu, Fernanda, faço a assinatura, mas o terceiro que tem ali Tem como que anuir, né? que é o titular da proposta, ele também tem que assinar. Isso não é a seguradora que determina. Tem uma normativa. Nós somos regulados pela SUSEP, então tem toda uma legislação em volta disso. E a auditoria das seguradoras ela é muito forte. Então, são penalidades financeiras, impactos financeiros para as seguradoras se não seguirem as regras muito altos. Não porque é só o impacto financeiro, mas também ali tem Integridade. integridade. Né? É um nome, é um nome. É. Poxa, imagina uma empresa de 188 anos perder uma situação, né, o seu nome por conta disso. E eu acredito que não só aonde eu estou hoje, mas todas as seguradoras têm esse olhar. Mas, infelizmente, nós vivemos com pessoas e pessoas... No Brasil, as pessoas dão um jeito para tudo. Então, e aí eu já não sei como ocorreu essa situação. Se foi ali uma fraude por parte, né, do marido, eu não sei, porque eu não estou a fundo, eu não tenho, né? Eu não tenho ali o olhar para isso. Mas algo não foi correto, entendeu? Então, se algo não foi correto, aí já entra em outra esfera, judicial, não é mais a parte do seguro. Ele é um criminoso, é um cara que, né, ou é ele, ou quem fez, ou a pessoa, né? Se foi. O documento, ele vai responder por então isso. não tenho esses receios, assim, em relação a, vão fazer isso para mim, que agora olha o que aconteceu. Não. O seguro, ele tem ameniza esse tipo de impacto. Ele não te deixa essa insegurança. Ao contrário, o intuito do seguro é te dar... Pronto, é a palavra segurança. É ao contrário, né? É ao contrário. É te dar uma liberdade financeira, uma liberdade de atuação, uma liberdade de você olhar para sua família e saber que a sua família está protegida, né? Então, isso é aquilo, não misture as coisas, né? Quando você vê uma pessoa fazendo errado dentro de uma instituição, não é porque a instituição está errada ou aquele grupo está errado. É a pessoa, né? E o recado principal aqui é o seguinte, né? Até é possível fazer o seguro para o terceiro, desde que o terceiro tenha anuência disso, tenha conhecimento disso. Então, fique tranquilo, ninguém vai sair fazendo seguro para você aí e tal, para receber. Isso não existe, tá? Não existe. Se for feito fraude, a pessoa vai para cadeia, né? Então, enfim. Estamos caminhando aqui. Mais uma vez, vou agradecer a sua participação. Já está convidada para outros episódios. O Alan também, né? Está convidado. Vou reforçar o convite aqui, viu? E deixar o espaço para você falar do seu podcast também. Você tem um podcast bacana lá. Como é que é? Hoje eu tô do outro lado, né? Olha, dá um friozinho na barriga. É diferente, né? É diferente. Obrigada, assim, por essa oportunidade. Esse meu podcast, ele é Capital Business, né?
Capital Business. Vocês, por favor, acompanhem, sigam. É bem bacana. E assim, Tá lá no podcast. YouTube também. Também tá lá no YouTube, no Spotify, tem o Instagram, tem o TikTok, a gente Que tá em todas legal. as plataformas, né? E fala sobre business, né? Então, os empreendimentos, os empreendedores, né? Pessoas de negócio que tiveram sucesso na parte né? de construir a sua empresa em Brasília, a gente chama essa pessoa para conversar, bater um Bacana. papo, contar como foi. Eu acho que essas experiências e trocas são muito São importantes. inspiradoras, né? Eu gosto. Tem vários podcasts que a gente pode estar aí, e aqui também é uma oportunidade legal do tanto o empreendedor ou o profissional contar um pouco da sua história, daí ficar registrado fica para sempre, né? Tá lá, fica para sempre. E também, assim, essa troca, essa interação, acho super legal, assim. Então, É bacana. e parabéns também para o podcast de vocês por essa iniciativa. Muitas pessoas falam assim, eu gostaria, eu pensei e tal. Cara, coloque em prática. Você tem alguma situação que você queira fazer na sua vida? Não fique colocando para depois, faça agora. Corra atrás dos seus sonhos, sabe? Coloque em prática aquilo que está no papel há anos. Então, essa estrutura que é bem bonita, parabéns Bacana. pelo estúdio também, muito legal. Isso são pessoas que colocaram na prática, colocaram para acontecer, sabe? Então, parabéns, muito, muito legal. Eu falo uma frase que até depois eu arrependi. Falei essa frase para as meninas. Depois é o seguinte: a vida é para quem tem coragem. Eu arrependi porque depois começou a saltar de paraquedas, né? De asa delta. Eu acho que eu me arrependi um Aí pouquinho. quando eu vou falar, não vai funcionar. A vida é para quem tem coragem. Eu tenho que ficar calado. Mas é exatamente isso. Para quem tem coragem, que tem atitude, né? A vida o mundo é de quem faz, né? De Isso quem é fica verdade. esperando. Fernanda Solon Brito. Maridão. Viu? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante também, né? Tirou várias dúvidas aqui das pessoas. Mais uma vez, convido para outros episódios, vamos fazer outros episódios aqui. E eu espero que você tenha gostado também, né? E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros, lá no Instagram. E no YouTube é o Rat Se Segura. Então é um pouquinho diferente. Lá no YouTube, curta e compartilhe. Né? A gente tem que sempre falar isso aí. Não custa nada, é rapidinho, nem vai doer. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Fernanda. Eu que E nos vemos na agradeço. próxima. Muito Valeu. obrigada, valeu. Obrigadão.